Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago aqui como fazer os planos de aula do estágio curricular obrigatório da Uniaselv. Então, se você quer ver e ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse. É isso e vamos lá! Pois é, gente, para quem não sabe, eu já me formei na minha graduação de Pedagogia na Uniaselv, agora eu estou em outra instituição, porém eu vejo que vocês têm muitas dúvidas em relação a fazer o plano de aula do estágio obrigatório da Uniaselv. Então eu, como professora, formada, eu busquei saber como fazer o plano de aula para mostrar aqui a vocês, tá bom? Tirar algumas dúvidas. E lembrando que se você quiser saber mais sobre as outras etapas do estágio, não terá no estágio presencial, porém tem aqui todo o conteúdo, dos meus 3 estágios no modelo pandemia. Não é igual, mas é quase a mesma coisa, tá bom? Em relação ali a como elaborar os trabalhos, seja o projeto de estágio, o roteiro de entrevista, o paper, enfim. Dá para tirar uma noçãozinha, então se você tem alguma dúvida nessas outras etapas do estágio, é só procurar um pouquinho mais para baixo aqui, ou na minha playlist de Faculdade de Pedagogia EAD, que com certeza você vai achar esses vídeos e pode estar te ajudando de alguma forma. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar, como fazer os planos de aula, então vem comigo. Então, para começar a fazer o plano de aula, a primeira coisa que você vai fazer é entrar na sua disciplina de estágio curricular obrigatório. Eu vou falar aqui mais direcionado para a educação infantil, porém, é basicamente quase a mesma coisa para o estágio do ensino fundamental também, tá bom? Aí você vai entrar na trilha da aprendizagem da disciplina de estágio e vai lá na etapa 1, que é lá na etapa 1 que você encontrará tanto o projeto de estágio quanto os planos de aula. E no caso, eles te pedem, a elaboração de 5 planos de aulas para você utilizar na sua regência. Ou seja, quando você for fazer o seu estágio presencial, você irá tanto fazer a carga horária de observação, como também terá que fazer a carga horária de regência. E é nessa hora da regência que você aplicará ali 5 planos de aula. Lembrando que sempre a professora regente da sala terá que estar presente, porém ela vai te dar ali o seu momento para você aplicar ali o seu plano de aula. Então serão 5 planos de aula, basicamente você irá aplicar um em cada dia durante uma semana, respeitando ali a carga horária do seu estágio, tá bom? Então, se são exigidas ali tantas horas de regência, você divide aí por 5 para poder tá vendo qual é a carga horária de cada plano de aula, tá bom? Não vai passar, é curtinho, então você olha direitinho aí a carga horária de regência e divide por 5. E para você elaborar os planos de aula, você não precisa elaborar do zero, eles irão te dar um modelo de plano de aula, você vai achar ali na etapa 1, tá bom? Vou estar colocando aqui do lado para vocês visualizarem e eu irei estar acompanhando por esse celular aqui, mas vocês estarão vendo aí na tela. Então, você vai baixar esse modelo no seu Word e você pode estar editando. E a primeira coisa que se pede no seu modelo de plano de aula é os dados de identificação da instituição concedente, ou seja, a escola onde você está realizando o seu estágio obrigatório, tá bom? Pode ser na escola dentro da educação infantil ou se o estágio for no ensino fundamental, você aplica aí nos anos iniciais do ensino fundamental. E daí se pede o nome da escola, então você coloca aí, por exemplo, Escola Municipal São Bento. A próxima coisa a se pedir é o nome do diretor ou da diretora, então você busca saber o nome e coloca aqui o nome completo do coordenador ou coordenadora da escola, do professor ou professora regente, que no caso é a professora, que te acompanha ali durante todo o seu estágio, que é regente daquela sala de aula onde você está realizando o seu estágio. A turma, se é para 1, para 2, ou se for no ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, eu não sei se fala ano ou é série, alguma coisa assim. Aí vocês colocam aí a turma, o período. O período eu não tenho certeza, eu posso colocar aqui embaixo, conferir direitinho. Eu vou dar uma conferida e colocar aqui embaixo qualquer coisa. Mas, lembrando, qualquer dúvida vocês tiram com o seu tutor, tá bom? Tô dando aqui uma base de como realizar, mas sempre, quem vai dar o martelo final ali, quem vai bater o martelo final é o seu tutor, Ele vai querer com a metodologia dele, então
Qualquer outra dúvida, tira com ele, que com certeza ele vai estar te ajudando melhormente do que eu, porque cada tutor é cada tutor, cada polo é cada polo. E o nome do acadêmico estagiário, ou seja, será ali o seu nome, você coloca o seu nome. E disciplinas, vamos lá. As disciplinas da educação infantil não são português, matemática, tá bom, gente? A grade curricular da educação infantil envolve 8 disciplinas, são elas: linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, musicalização, artes, educação física ou movimento, teatro e psicomotricidade. Eu vejo que bastante professores têm essa dúvida de quais são as disciplinas da educação infantil. Eles acham, né, que é português, matemática, história, mas não. Basicamente a área é a mesma, porém elas são denominadas dessa forma, tá bom? Ou também podem ser denominadas como campos de experiência, que no caso foi o que eu utilizei no meu plano de aula, que é aquele que são de acordo da BNCC, eu também vou deixar aqui que eu não me lembro muito bem. É basicamente a mesma coisa, só que se fala de outra maneira. Então você pode estar utilizando tanto essa grade como os campos de experiência. Cada plano de aula, né, você pode estar aí utilizando de uma disciplina da educação infantil ou do ensino fundamental. O ensino fundamental, né, será as disciplinas comuns: português, matemática, história, ciências. Aí vocês olham direitinho a grade do ensino fundamental para poder estar aplicando, tá bom? E assunto, constar o assunto que será abordado na aula. Então, por exemplo, se você pega aqui a disciplina de matemática, o assunto que você irá abordar nesse plano de aula será sobre formas e figuras. Então, esse será o assunto desse plano de aula, tá bom? Serão 5, então estou mostrando aqui como elaborar o primeiro, tá bom? Mas cada plano de aula deve ser uma aula diferente, abordando uma disciplina diferente e um assunto diferente. Para vocês se organizarem melhor, vocês podem estar pedindo ao professor regente da sala o cronograma dele, né, de qual disciplina ele passa em cada dia. Então, por exemplo, se na segunda ele dá disciplina de linguagem oral e escrita, você pode trazer, né, uma atividade dentro dessa disciplina. Na terça, matemática, então você traz uma atividade de matemática e assim por diante. Daí fica organizado, não tira ali o foco do professor e nem o foco da aula, tá bom? Objetos de aprendizagem, elencar as habilidades ou competências a serem alcançadas pelo estudante ao final das regências. Objetivos, vocês sempre devem começar com verbos, tá bom? Então, executar, concluir, sempre no verbo infinitivo. Então, ao final daquela aula, daquele plano, o que você pretendeu alcançar de habilidade, de competência. Então, por exemplo, instruir as crianças sobre formas e figuras, esclarecer as formas geométricas para as crianças, umas coisas assim. Você pode elencar aí de 2 a 3 objetivos ou mais, né? Depende aí da quantidade de assuntos que você dará em cada plano de aula. Conteúdo programático, conteúdo que será ministrado durante a regência, o qual deve seguir uma linha cronológica do processo de aprendizagem. Então, aqui esse conteúdo programático, eu não vou ter certeza, porque como eu falei, eu já me formei, é um pouquinho diferente do meu, mas eu acredito que é você elencar ali toda a ordem da aula. Então, primeiramente, formar um círculo, né, com as crianças, depois uma conversa, um diálogo, depois apresentação das formas e figuras, após sugerir às crianças a desenharem as formas, ao final dançar uma música que envolva formas e figuras. Então vai ser a ordem ali da sua aula, bem resumido, com frases mesmo. Recursos, você vai elencar os materiais ou recursos necessários que serão utilizados para alcançar os objetivos propostos. Exemplo, jornal, livro didático, mapas, quadro de giz, computador, vídeo, DVD, CD, internet, etc. É tudo aquilo que você irá utilizar durante a aplicação dessa atividade. Coleções e lápis de giz, quadro, um vídeo, uma música, né? No caso, uma caixa de som. Então, você vai escrever aí todos os recursos utilizados para a aplicação desse plano de aula. Próximo, sequência didática, descrever a sequência da regência, citar os procedimentos ou metodologias que serão utilizados para promover a aprendizagem dos alunos, explicitar como ocorrerá a interação professor-aluno, aluno-professor e aluno.
Então aqui você vai descrever como vai ocorrer toda aquela aula, ou seja, o planejamento de toda a sua aula. Então você aqui vai fazer um textinho, né, explicando o passo a passo de como vai ser essa aula. Então, primeiramente, iremos nos reunir em roda com as crianças e iremos apresentar as formas geométricas. Iremos apresentar em primeiro momento a figura do triângulo, que representa a casa. Você vai explicar, né, tudo que vai ocorrer. Após isso, entramos em um diálogo em que perguntamos aos alunos quais formas eles conheciam, quais não, de onde elas conheciam aquela forma e se elas conseguiam comparar aquela forma com algum objeto da sala. Em seguida, damos andamento com a pintura de formas geométricas, onde foi pedido que as crianças pintassem os círculos de vermelho, os triângulos de verde e os retângulos de amarelo. E por fim, utilizamos da música tal para que as crianças dancem e reflitam sobre o nome de cada figura geométrica, dando assim o término da nossa aula. Então você vai elaborar basicamente um textinho aí explicando como vai ser essa sequência. E sempre lembrar dessa interação, né? O que o professor vai pedir ao aluno e como deve ser a interação entre os alunos, entre o aluno e o professor. E a avaliação você vai averiguar se os objetivos propostos foram atingidos. Esta pode ocorrer por meio de observação e análise do envolvimento dos alunos com as atividades realizadas durante a regência. Dessa forma, pode-se fazer com mais segurança e eficácia as modificações necessárias para as próximas aulas. Então, aqui você vai averiguar, né, dizer se os objetivos foram atingidos ou não, que vai ocorrer, né, por meio ali da observação. Então, você vai observar as crianças e você vai relatar. Foi observado que tantas crianças conseguiram identificar com facilidade o triângulo, porém, já o círculo, muitas crianças tiveram mais dificuldades e não conseguiram comparar o círculo com nenhum objeto da sala. Então você vai dizer, né, como foi ali a aula e como foi a interação e se os objetivos foram alcançados. Então, os objetivos da aula era eles aprender sobre as formas geométricas. Mas, porém, após a aula, verificamos que as crianças conseguiram sim decorar o nome das formas e compará-las com os objetos do dia a dia. Atingindo assim o objetivo da nossa prática, da nossa aula. Então você vai dizer aí como vai ser essa avaliação. Por fim, se pede as referências, que é listar os nomes de livros e jornais, CDs, DVDs e outros tipos de materiais utilizados na regência, de acordo com as normas da ABNT. Lembrando, as normas da ABNT é aquelas que a gente utiliza no paper, tá bom? Então você vai fazer a referência do mesmo jeito que você faz lá no paper com as suas citações. Então, por exemplo, se você utilizar aqui um livro, você vai pegar a referência daquele livro e colocar aqui uma música, mesmo do YouTube. Você pesquisa aí como fazer referência de música, coloca aqui sempre em ordem alfabética. Caso você não tenha utilizado nenhum material assim específico que tenha uma referência, não precisa colocar. Anexos, listas de exercícios, textos, entre outros. Por exemplo, como eu citei, né? Se você pegar ali uma folha, você não precisa nem pegar da internet. Você pode ir ali no Word, colocar numa folha em branco, colocar um círculo, um triângulo e um retângulo, só para as crianças pintarem, né? Para conseguir imprimir. Então, você vai pegar aquela folha e vai colocar aqui, tá bom? Ou se você pegou da internet, você vai pegar aquela imagem e vai anexar aqui em anexos. Porque, né, foi uma folha de exercício que você utilizou. Qualquer exercício que você utilizar, você anexa aqui. Ou, por exemplo, se você utilizar um poema para as crianças lerem, então vocês têm que colocar em anexo o poema que você utilizou, tá bom, gente? Então é basicamente assim, não tem muito mistério. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E caso ficou alguma dúvida, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se vocês quiserem, curtirem bastante, pedirem bastante aí nos comentários, eu posso trazer um vídeo fazendo um plano de aula. Queira ver, né, na prática como é fazer o plano de aula, eu posso estar trazendo aqui uma parte 2. Então comenta, curte bastante que eu posso trazer. E também dou uma dica para vocês conseguirem achar essas atividades com facilidade, né? Eu indico super esse site aqui que eu tô mostrando a vocês, que é a novaescola.org.br. É um site ótimo, onde você acha bastante
planos de aula, você pode estar aí buscando por planos, pode utilizar filtros, né? Buscando por temas, habilidades, por competência, por ano, apoio temático, por grupo etário. Então, aqui você coloca aí todas essas informações e você achará planos de aula já pronto. Então, vocês podem estar tendo a ideia, né, a base aí para fazer o seu plano de aula e não ter tanta dificuldade. Então, você já pode pesquisar, por exemplo, uma atividade na disciplina de matemática sobre formas e figuras, que vai estar lá explicando como será toda a aplicação daquela atividade, e daí você só faz uma adaptação para poder estar escrevendo ali no seu plano de aula, né? Não copie e cola, porque isso daí será plágio, mas você pode estar se baseando nele, nesse plano de aula, e fazendo aí suas adaptações, né? Porque esses planos de aula eu acho eles bem compridos, bem grandes. Então, como você tem pouco tempo de carga horária, né, para aplicar cada plano de aula, você pode estar ali selecionando o mais importante de cada atividade, fazendo um resumo, escrevendo ali o seu plano de aula de acordo com você achar necessário. Então, eu indico bastante. Ele é gratuito, só você colocar o seu e-mail. Às vezes ele fica pedindo pagamento, mas você colocando seu e-mail você acha muita coisa. Então tem aqui atividade para creche, para educação infantil, brincadeiras musicais, experimentações com tintas e pigmentos naturais, e é tudo alinhado à BNCC, gente. Eu fiz todos os meus planos de aula baseado na nova escola. Então, é uma diquinha super aí para vocês que são professores e acadêmicos que estão realizando seus planos de aula. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like, fiquem com Deus e até mais. Tchau!